Agora, este não é um estudo nesta manhã sobre se os 144.000 são um número literal ou simbólico. Este não é um estudo sobre a relação entre os 144.000 e a grande multidão em Apocalipse 7. Este é apenas um estudo sobre qual período de tempo os 144.000 fazem parte. E onde eles se encaixam no grande conflito. Por que eles são cruciais para a solução de Deus para o problema do pecado nesta terra? Como isso funciona? O que vamos fazer é olhar primeiro para a Bíblia, depois vamos ao espírito de profecia. Então, você iria comigo ao livro do Apocalipse? E vamos olhar o capítulo 6, Apocalipse capítulo 6. Lembre-se, estamos procurando o período de tempo ao qual os 144.000 pertencem. Nos últimos 2 ou 3 anos, houve um impulso significativo para entender que os 144.000 são os salvos de todas as eras, de Adão até o nosso tempo. E o que queremos descobrir é, isso é verdade ou não? E precisamos saber a diferença. Muito bem. Apocalipse capítulo 6. Vou olhar com você brevemente o quinto selo. Capítulo 6, versículo 9. E quando ele adorou, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Veja o versículo 10. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles vestes brancas. E foi-lhes dito, muito importante, que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Foi-lhes dito, simbolicamente, que esperassem até que outros acontecimentos no grande conflito se desenrolassem, incluindo perseguições intensas e mais mártires entregando suas vidas, como já havia ocorrido muitas vezes nos anos anteriores. Então o próximo selo é o sexto. Capítulo 6, versículo 12. E vi, quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E, é claro, esse cataclismo de que estamos falando aqui ocorreu nos séculos 18 e 19. E então o clímax no versículo 14. E o céu retirou-se como um rolo. Quando enrolado. E todo monte e ilha foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo escravo e todo homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas dos montes, e diziam aos montes e às rochas, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E, é claro, este cataclismo. Ele acontece quando Jesus retorna. Quando os grandes da terra tentam se esconder da presença de Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. À luz disso, à luz de tudo o que está acontecendo agora, a pergunta em toda língua está no versículo 17. Por que é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem pode sobreviver a isso? Quem permanecerá firme durante este tempo? Então, o capítulo 7, o próximo capítulo, todo ele, é a resposta a essa pergunta. Quem poderá subsistir? É o intervalo antes do sétimo selo terminar a história no capítulo 8. Portanto, o capítulo 7 é a resposta a essa pergunta. Quem poderá subsistir? E responde a pergunta voltando ao período entre os versículos 13 e 14, logo antes do grande cataclismo no versículo 14. A situação parece sem esperança. Ninguém tem esperança. Mas Deus quer deixar muito claro que ninguém precisa clamar para que as rochas e montanhas caiam sobre eles. Nenhuma pessoa neste mundo inteiro precisa clamar por isso, embora muitos o farão. O capítulo 7 é talvez o mais positivo, o mais fortalecedor da fé em todo o livro do Apocalipse. Como podemos permanecer firmes quando a terra estiver em convulsão no grande dia da ira de Deus?
Então, vamos olhar o capítulo 7 por um momento. Versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, antes do cataclismo final, da destruição final, anjos são comissionados a manter a terra relativamente pacífica para que Deus possa preparar um povo que possa permanecer firme durante esse tempo terrível. A resposta de Deus no versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que, palavra-chave, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Porque, veja, essa é a única maneira de alguém sobreviver à destruição no fim dos tempos. É ter o selo de Deus firmemente implantado em nossas mentes. E o número específico é dado no versículo 4. E ouvi o número dos que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem, o ponto-chave do que acabamos de ler é: todos esses versículos ocorrem quando? Bem no fim da história desta terra. Não na Idade Média. Não na época de Cristo. Estas são instruções sobre o fim da história da terra. Desde o capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 4. O contexto dos 144.000 neste capítulo é claramente no fim dos tempos. É a resposta à pergunta: quem pode permanecer em pé quando Cristo voltar e a terra estiver sendo destruída? Há apenas outro lugar nas Escrituras que descreve os 144.000. Está em Apocalipse 14. Você pode ir até lá comigo? Apocalipse 14. E o versículo me explica o que é o selo de Deus. E olhei, e eis que o Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. O que você acha que isso significa? O caráter do Pai. A presença do Pai escrita em nossas mentes. Não apenas na superfície de nossos corpos. Isso não é algo que é estampado em nós. Essa é uma mudança que ocorre ao longo do tempo em nossas próprias mentes. E então Apocalipse 14, versículo 3. E cantavam como que um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram redimidos da terra. Então preste atenção. Este é um cântico especial para um povo muito especial, que teve uma experiência como nenhuma outra na história da humanidade, vivendo no fim do tempo, após Cristo cessar sua obra de perdoar pecados. Essa é a seriedade deste cântico em particular. Uma descrição impressionante é dada nos versículos 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Isso obviamente se refere a falsos ensinamentos. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens. Dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano. Engano significa mentira ou hipocrisia. Nada mais disso. Sem engano. Pois são irrepreensíveis. Eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essa é a descrição. E o contexto de tudo isso é claramente no fim dos tempos. É a resposta àquela pergunta: quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? E essa é a única parte que está sendo descrita aqui. E imediatamente após, como você sabe, vêm os 3 anjos com a mensagem final de advertência para o mundo, especificamente o tempo do juízo, que é novamente após 1844. Muito bem. Aqui está nosso breve olhar sobre o único texto que se aplica aos 144.000 na Bíblia e que parece se aplicar ao fim dos tempos. Mas agora vamos à evidência. Isso é dos escritos de Ellen White. E agora vou colocar isso na tela para que você possa ler por si mesmo enquanto analisamos. O Grande Conflito, página 649.
Somente os 144 mil podem aprender aquele cântico, pois é o cântico da sua experiência, uma experiência como nenhum outro grupo jamais teve. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos, são considerados as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles passaram pelo tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação. Eles suportaram a angústia do tempo de angústia de Jacó. Eles permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Então preste atenção no que acabamos de ler. Esse cântico é restrito a um grupo seleto. Nem todos que foram salvos cantam esse cântico. Nem todos podem cantar sobre uma experiência única como a que eles acabaram de passar. Esse grupo foi trasladado. Ponto-chave: eles foram trasladados. Eles viveram através do tempo final de angústia e do tempo de angústia de Jacó. Tudo isso depois do fechamento da graça para a humanidade. Sem intercessor, porque Cristo cessou sua obra de perdoar pecados, que ele tem feito por 6.000 anos neste planeta. Testemunhos, volume 1, página 59. Em breve. Muito bem. Vamos ver se conseguimos exibir. Aí está. Logo ouvimos a voz de Deus como muitas águas, que nos deu o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, 144 mil no número, conheceram e entenderam a voz. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Então agora estamos falando de um curto período de tempo. Talvez 1 ou 2 dias, não sabemos. Pouco antes de Jesus voltar. E apenas os 144 mil. 144 mil ouvem essa voz e entendem as palavras, porque foram selados com o selo do Deus vivo. E eles pensam como Deus pensa. Testemunhos, volume 5, 2.13 a 2.16. Quando este tempo de angústia vier, cada caso estará decidido. Não haverá mais graça, nem misericórdia para os impenitentes. O selo do Deus vivo estará sobre seu povo. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Isso é um aviso para nós. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nosso caráter tiver uma mancha ou mácula. Cabe a nós corrigir os defeitos em nosso caráter, purificar o templo da alma de toda impureza. Então a chuva serodia cairá sobre nós. Quando o decreto for promulgado e o selo for impresso, seu caráter permanecerá puro e sem mácula por toda a eternidade. Isso nos mostra que isso está acontecendo pouco antes do fechamento da porta da graça. O selo de Deus está sendo colocado sobre o seu povo durante esse período de tempo, pouco antes do fechamento da porta da graça. E note cuidadosamente o que diz. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Isso elimina por definição, todos os guardadores do domingo salvos da Idade Média. Haverá muitas pessoas salvas que nunca guardaram o sábado uma vez sequer em toda a sua vida. Elas não sabiam que não estavam guardando o sábado do 7º dia. E isso não inclui essas pessoas, pois diz que nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Testemunhos para Ministros, 444 e 445. O mais poderoso dos anjos tem em sua mão o selo do Deus vivo. Somente aqueles que ocupam a posição dos que se arrependem e confessam seus pecados no grande dia antitípico da expiação serão reconhecidos e marcados como dignos da proteção de Deus. Então novamente, o selo de Deus prepara para o tempo de angústia após o fechamento da porta da graça. E somente os 144 mil recebem esse selo. Primeiros Escritos, página 48. Quando Jesus sair do santuário, então os que são santos e justos continuarão santos e justos. Pois todos os seus pecados terão sido apagados, e eles serão selados com o selo do Deus vivo. Então, mais uma vez, essas são declarações repetidas. O selo de Deus está relacionado ao fechamento da graça para a humanidade. E somente os 144 mil recebem esse selo. Primeiros Escritos, página 58. O tempo de selamento é muito curto e logo terminará. É a forma como Ellen White expressou isso. Logo terminará,
o que significa que estava acontecendo em seu tempo e logo chegaria ao fim. Agora, esse selo claramente não é o selamento de Efésios 4, versículo 30. Vamos apenas dar uma olhada para entendermos a diferença aqui. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, esse selo parece algo que não se pode perder? Ou esse selo parece algo que pode ser perdido? Por entristecer o Espírito Santo de Deus. Portanto, este é um selo condicional em Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler também 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e nos deu o penhor. O que é um penhor? Uma promessa. Uma nota promissória. Uma promessa do Espírito em nossos corações. Portanto, uma promessa precisa ser cumprida. Uma promessa precisa ser realizada. E esse selo deve ser completado por esse pagamento inicial. Na verdade, é isso que a palavra penhor significa. Um pagamento inicial, seja de propriedade, bens ou salvação. Muito bem. Esses são dados na conversão. Às vezes as pessoas pensam que esse é o selo final. Não, não é. Esses são dados na conversão como promessa de salvação a ser realizada com a condição de fidelidade, de que produziremos justiça em nossas vidas. Esse selo é para o fim dos tempos e é final e irrevogável, preparando o povo de Deus para o fechamento da graça, o que está em Apocalipse. Muito bem. Testemunhos, volume 3, página 266. A obra final para a Igreja no tempo de selamento dos 144.000 que hão de estar sem culpa diante do trono de Deus. Note novamente o que diz. A obra final para a Igreja pouco antes do fechamento da graça. O tempo de selamento dos 144.000 estará sem culpa. Sem mais pecado em suas vidas. Comentário Bíblico, volume 7, páginas 969 e 970. Dentro de pouco tempo, todo aquele que for filho de Deus terá seu selo colocado sobre si. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo sair para selar os servos de nosso Deus em suas testas? Aqueles que desejam ter o selo de Deus em suas testas devem guardar o sábado do 4º mandamento. Então veja o que isso adiciona ao quadro. O tempo de selamento é futuro ao tempo de Ellen White. E apenas os guardadores do sábado serão selados. Portanto, isso não pode se aplicar aos guardadores do domingo salvos da Idade Média. Em uma visão, Ellen White foi informada pelo anjo, Primeiros Escritos, página 40. Se você for fiel, você com os 144.000 terá o privilégio de visitar todos os mundos e ver as obras das mãos de Deus. Agora, isso é uma visão interessante. Ellen White foi informada de que estaria com os 144.000. Ela poderia viajar com eles. Ela não foi informada de que seria uma dos 144.000. E mais uma, Primeiros Escritos, página 19. E quando estávamos prestes a entrar no Templo Santo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144.000 entram neste lugar. Um grande grupo não teve permissão para entrar no templo. O testemunho de todos os que foram fiéis, que foram salvos, será de louvor a Deus, mas eles não terão permissão para entrar no templo. Os 144.000 são um grupo especial autorizado a entrar no templo nesta única ocasião. Claramente há uma diferença aqui entre os 144.000 e os salvos de todas as gerações. Então, no meu julgamento, a ideia que está sendo atualmente sugerida de que os 144.000 são realmente os salvos de todos os tempos não se sustenta nas Escrituras ou nos escritos de Ellen White. Então, qual é o propósito dos 144.000? Os 144.000 são uma parte muito especial daqueles que Deus levará ao céu para estar com Ele por toda a eternidade. Eles cumprem um papel crucialmente importante na finalização do grande conflito entre Cristo e Satanás. Eles são as primícias da colheita. Você viu isso? As primícias da colheita. Não a colheita completa, as primícias. A experiência deles é necessária para a conclusão do plano da redenção.
Sem a experiência deles, ele não pode vencer o grande conflito. As primícias devem ser recolhidas. Vamos olhar Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40, brevemente. E todos estes, quem são todos estes? Este é o capítulo da fé. Estes são os heróis da fé. Estes são os que se mantiveram firmes por Deus. Alguns deles entregando suas vidas. E todos estes, tendo obtido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles estão em seus túmulos até hoje. Deus tendo provido alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu creio que era o grande desejo de Paulo fazer parte dessa geração que seria levada diretamente ao céu. Ele falou sobre isso. Ele acreditava nisso. Mas só mais tarde ele percebeu, por inspiração adicional, que haveria um grande atraso antes que Jesus voltasse a esta terra. Algo sobre nós, seja lá quem for esse nós, é muito especial aqui. Eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Somente após um longo atraso, Deus estava dizendo a Paulo, os selados 144.000 poderão estar prontos para entrar nos eventos finais. Esse grupo único responde à última pergunta no grande conflito. Qual é a última pergunta que precisa ser respondida antes que Deus possa ter vitória sobre Satanás? A acusação final de Satanás é: mostre-me. Mostre-me qualquer grupo de pessoas que você perdoou. Mostre-me qualquer grupo de pessoas que você justificou pela fé e que está vivendo sem pecar. Agora mesmo, mostre-me eles. Por que Deus, Satanás está dizendo, é impossível para seres humanos com natureza caída e um histórico de pecado pararem de pecar? Essa é sua acusação final. Enquanto tivermos natureza caída, estamos destinados a pecar completamente o tempo todo. Essa é sua acusação final. Como isso pode ser respondido? Porque o plano de Jesus é muito preciso. Porque ele sai de seu papel como perdoador de nossos pecados. Eu amo essa parte do ministério de Cristo e acho que você também. Tem nos salvado de muitos desânimos saber que ele perdoou nossos pecados. Por que ele sai? Porque a acusação de Satanás é: não importa o que você faça, Deus, não importa quais passos você tome, não importa quanto você o justifique e santifique, eu prometo que vou levá-los a pecar novamente, mesmo depois de selados. Esse é o desafio final. O compromisso absoluto de Satanás com sua capacidade de levar as pessoas a pecar. Sim, ele foi derrotado por Cristo, e ele percebe isso. Mas agora ele está lidando com seres humanos normais. Eu nos chamo de cristãos comuns. Somos apenas cristãos médios. Não somos melhores que ninguém. Não somos mais heróis que ninguém. Mas nesse último grupo de pessoas, pessoas comuns, tementes a Deus e fiéis, Deus terá feito algo e isso se chama expiação final. Essa é uma expressão que você nunca ouvirá fora de uma igreja adventista do sétimo dia. A parte final do processo expiatório é o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial para preparar um povo que permanecerá sem pecar quando todo o perdão tiver acabado. Sem mais segundas chances. É tudo ou nada. Tudo está na mesa. Satanás pode fazer o pior. Deus fará o melhor. E veremos quem vence. É isso que o universo está esperando. Acho que posso garantir que meu anjo da guarda pode ser o primeiro na lista a dizer: Prebe é realmente confiável para viver ao meu lado por toda a eternidade? Será que ele não vai estragar tudo de novo? Assim como ele estragou repetidamente ao longo da vida. Acho que meu anjo da guarda precisa de alguma prova. E todos nós, provavelmente da mesma forma. E isso precisa ser a demonstração final de que o poder de Deus é realmente mais forte do que os enganos de Satanás. Esse é o maior de todos os desafios que precisa ser decidido. E é disso que se trata os 144.000. É por isso que os 144.000 não podem ser os salvos de todas as gerações. Eles não passaram por essa experiência. Eles morreram vivendo sob justificação e santificação, perdão dos pecados. E Deus cuidou deles. Somente a última geração viverá depois que Jesus parar sua obra de perdão para sempre.
Nunca mais haverá outro perdão concedido por Jesus Cristo por toda a eternidade. Porque não será mais necessário. Não será um dia glorioso quando não for mais necessário suplicar a Jesus: perdoa-me mais uma vez. Eu errei de novo e estou arrependido. E confiar que Ele nos perdoou. Esse será um tempo que exigirá um processo expiatório final para nos preparar para o selo de Deus. Porque é disso que se trata o selo. Algo sobre nós, seja lá quem for esse nós, é muito importante. Somente após um longo atraso, nós, seja lá quem for, poderemos ser selados. E esse é o grupo dos 144.000. Então este grupo único e especial, no fim dos tempos, responde à última pergunta no grande conflito. Pecadores com natureza caída podem ser tão transformados pela graça de Deus que nunca mais sequer pensarão em pecar? Eles nunca voltarão para essa experiência. Eles poderão ser confiáveis? Nunca mais desonrarão a Deus. Nunca mais começarão tudo de novo. Isso não seria a coisa mais horrível e aterradora que se poderia imaginar? Chegar ao fim e então ter que passar por tudo de novo por mais 6.000 anos. Isso nunca acontecerá, graças a Deus, segundo a palavra de Deus. Haverá uma resposta. Então nosso objetivo deve ser cumprir o desafio de Ellen White. Ela disse: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144.000. Esse deve ser o único propósito de virmos à igreja sábado após sábado. Fazer parte da experiência dos 144.000 para que não tenhamos que transferir isso a outra geração para cumprir daqui a 100 anos, 50 anos, 30 anos. Não precisamos fazer isso. Todos aqui, do mais jovem ao mais velho, podem fazer parte dos 144.000. Restam pouquíssimos eventos proféticos a serem cumpridos. E essa é nossa missão. Esse é o nosso propósito. Falhamos em cumpri-lo. Falarei mais sobre isso ainda hoje. Falhamos em realizá-lo há 130 anos. Era o plano de Deus nos levar para casa antes do ano 1900. Dissemos não a Deus. E desta vez não podemos dizer não. Desta vez temos que dizer: seja feita a tua vontade, Deus. Toma minha vida, se necessário. Eu não me rebelarei contra ti jamais, pelo teu poder e tua graça. Então Comentário Bíblico, volume 7, página 970, esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144.000. Então deixarei que você decida por si mesmo quem são os 144.000. Eles serão um povo específico. Todos os salvos de todas as eras ou um grupo especial no fim dos tempos com uma missão especial, um propósito especial e o poder especial de Deus. Será necessário todo o poder de Deus para realizar milagres assim para cada um de nós. Mas Ele tem esse poder e não há escassez em sua capacidade. Então eu apenas louvarei a Deus pelos 144.000 e gostaria de fazer parte deles. Se Deus disser não, eu estarei feliz com o que Deus disser. Mas eu gostaria que fosse esta geração agora, não daqui a 50 anos. Nós já adiamos isso por 130 anos, não devemos adiar novamente. Devemos estar totalmente rendidos. Muito bem, essa é minha mensagem para esta manhã. Você terá que refletir sobre no que você acredita e decidir por si mesmo. Nosso hino final é o número 285, Jesus nos chama, porque Ele está nos chamando agora mesmo. Ele está nos chamando para fazer parte dos 144.000. Que Deus te abençoe durante o próximo ano. Muito obrigado por estar conosco hoje. Esperamos e oramos para que este culto tenha exaltado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que você pessoalmente tenha se aproximado mais dele. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, por favor envie uma mensagem para esperamos vê-lo da próxima vez. Deus abençoe.